E aí, pessoal, bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e, como prometido no vídeo da semana passada, esse vídeo a gente tem uma guinada totalmente diferente. A gente passou 3 vídeos falando basicamente só sobre geometria. A gente passou um vídeo falando sobre como calcular uma área de círculo usando macarrão e usando pizza. A gente passou uma semana falando sobre como calcular o volume de uma esfera sem usar nenhuma integral. E a gente passou uma semana falando sobre como você pode usar integrais para calcular o volume de esfera de qualquer dimensão. Inclusive 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões. E apesar de ser um assunto legal, tal, vamos dar uma variada, porque matemática é muito mais do que só geometria. Então vou começar a fazer uma brincadeira aqui. Eu vou precisar de ajuda para isso. E por causa dos efeitos de quarentena e pandemia, eu vou pedir ajuda para as únicas pessoas que eu posso pedir ajuda nesse momento, que é o Pinguim e o Pinguim. Basicamente a gente vai ver um jogo para tentar adivinhar qual é o próximo número da sequência. A gente vai falar uma sequência e você tenta adivinhar qual que é o próximo. 1, 2, 3, 5.138.008. Não, galera, onde é que vocês estão indo? Não, eu vou embora. Volta aí, falou. Volta, eu juro que tem uma explicação, tem um padrão, dá pra explicar isso, é da hora. Eu juro que tem, eu juro. Volta aí, tipo, tem... É legal, vamos ver o padrão, vamos ver como é que faz isso. Eu juro que tem sentido, vai fazer sentido, eu juro. Volta aí. Brincadeira, cara. Então, deixa eu explicar como é que funciona esse esquema. Tem uma forma, uma função, isso aqui da legenda, que se você pegar esta função, se você trocar o x por 1, o resultado é 1. Se trocar o x por 2, o resultado é 2. Se trocar o x por 3, o resultado é 3. E se você trocar o x por 4, o resultado é 5.318.008. Então, por causa deste polinômio aqui, essa é a sequência. 1, 2, 3. Obviamente, o próximo número é 5.318.008. E se vocês me derem licença, eu consigo explicar de onde que eu tirei essas coisas. Agradecer a participação do Pinguim nesse vídeo também. Esse polinômio, ele não é um polinômio que eu tirei de algum lugar obscuro da internet. Ele é simplesmente um polinômio que eu criei usando um processo chamado interpolação polinomial. A interpolação polinomial, ela faz um caminho inverso do que a gente está acostumado. Geralmente a gente está acostumado a ter uma função, pegar essa função, extrair pontos dela e a partir dessa função desenhar um gráfico ou tirar informações dela. A interpolação polinomial é o contrário. Se você tem já pontos conhecidos, como por exemplo esses aqui, a interpolação polinomial ela tenta criar um polinômio com o menor grau possível, de modo que o polinômio passe exatamente por todos esses pontos. A ideia de ser um polinômio é porque de todas as funções do mundo, polinômios costumam ser as mais simples dentro da matemática. Polinômios são fáceis de multiplicar, são fáceis de somar, são fáceis de derivar, são fáceis de integrar, são fáceis de armazenar na memória de um computador. E daí vem a escolha de usar um polinômio. Assim, beleza, se eu tenho esses pontos no gráfico aqui, qual será que é o polinômio mais simples possível que passa por esses pontos? Basicamente o que a gente quer fazer é, pegando exatamente os mesmos pontos que a gente tinha naquele gráfico passado, determinar qual é a função polinomial, que é a mais simples possível, de menor grau possível, e a nossa interpolação polinomial ela vai pegar os pontos do gráfico, que a gente já conhece, são os mesmos pontos que a gente tinha desenhado lá atrás, e vai tentar passar por eles um polinômio que cruza exatamente esses pontos. Aqui eu já tenho o polinômio feito, porque a gente já fez os cálculos. Mas a ideia geral é, se você tem vários pontos distintos, como você consegue determinar esse polinômio? Foi usando esse tipo de coisa que a gente criou aquele polinômio. Para criar esse polinômio aqui, que era aquele polinômio que apareceu na legenda rápido quando a gente fez aquela brincadeira do 1, 2, 3, 5.138.008. Que é basicamente um polinômio que, se a gente pegar esse mesmo polinômio e trocar o x por 1, o resultado é 1. Se a gente pegar esse polinômio e trocar o x por 2, o resultado é 2. Se a gente pegar um polinômio e trocar o x por 3, o resultado é 3. Se a gente pegar um polinômio e trocar o x por 4, o resultado é 5.138.008. Então o que o Pinguim e o Pinguim fizemos foi basicamente criar um polinômio que passe por esses pontos. Se o x for 1, y1, se o x for 2, y2, se o x for 3, y3, e se o x for 4, o y é 5.138.008. Existe mais de um método de você obter esse polinômio.
Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o método de Lagrange, que é o método mais simples para você criar esse tipo de polinômio chamado polinômio interpolador. E aí você pode aproveitar isso e você mesmo criar os seus próprios polinômios. E vamos aprender a criar esse polinômio de Lagrange. O que esse método faz em específico? O problema que a gente tem para trabalhar é, dados vários pontos, P1 com coordenada x, y1, P2 com coordenada x, y3, até um último ponto Pn com coordenada x, y, yn. Os x têm que ser diferentes, porque se você tiver dois x iguais variando y, o polinômio não pode fazer uma bifurcação. Ele deixaria de ser um polinômio. Determine um polinômio, p de x, de menor grau possível, que passe por todos esses pontos. O método de Lagrange, ele constrói esse polinômio de uma maneira muito esperta. Ele vai começar criando polinômios auxiliares, que a gente chama polinômio Li de x, em homenagem a Lagrange, L de Lagrange, porque ele realmente merece homenagem por ter criado isso. Não só isso, Lagrange é um dos meus matemáticos favoritos. Ele é um polinômio que tem a seguinte característica, ele vai valer 1 no ponto xi, 0 nos pontos xj. Então, por exemplo, digamos que você tem 4 pontos. Você vai ter 4 polinômios, L1, L2, L3, L4. O L1 ele vale 1 em x1, 0 em x2, x3, x4. Aí vai ter o polinômio L2, que vai valer 1 no x2, polinômio L3, que vai valer 1 no x igual a x3, 0 em x1, x2, x4, e um polinômio L4 que vai valer 1 em x4 e 0 em x1, x2, x3. Esses polinômios auxiliares eles vão ser muito úteis para você construir o polinômio geral. Pelo seguinte, nosso polinômio final vai ter essa seguinte cara, y1 vezes o primeiro polinômio auxiliar, y2 vezes o segundo polinômio auxiliar, y3 vezes o terceiro polinômio auxiliar, e assim por diante até o último polinômio. Para garantir que esse polinômio seja o polinômio interpolador que vai passar pelos pontos, é importante que quando a gente trocar o x por x1, o resultado final seja y1. E nesse polinômio, se a gente trocar o x por x1 em todos os lugares onde apareceria um x, o nosso polinômio L1 no ponto x1 vai valer 1. O polinômio L2 em x1, como não é L1 de x1, ele é um valor diferente, aqui ele vai valer 0. L3 no ponto x1 também vai valer 0, L4 no ponto vai valer 0, todos os outros elementos vão valer 0. Como esse é o único elemento valendo 1, no ponto x1, a gente vai ter y1 vezes 1, e aí a gente tem o ponto y1. Ele vai valer 1. Se a gente trocar o x por x2 agora, o polinômio L1 em x2 ele vale 0. L2 em x2 vai valer 1, L3 em x2 vale 0, e todos os outros elementos, com exceção de L2 e x2, vão valer 0. Então, no nosso polinômio, quando a gente troca o x por 2, o único termo não zero vai ser esse aqui, que vai valer 1 vezes y2. Dessa forma, o nosso polinômio ele passaria, quando x for x2, y2. Se o x for igual a x3, esse polinômio auxiliar vai valer 0, porque ele é um x3, esse vai valer 0, esse L3 em x3 vale 1, que é a característica do polinômio auxiliar, e esse último polinômio vai valer 0. Então, todos os polinômios, com exceção deste aqui, que está multiplicando y3, vale 0. Então, trocando x por x3, você vai ter 1 vezes y3, fazendo com que ele passe, se o x for igual a x3, no ponto y3 que você queria. E a gente pode repetir esse processo uma vez para cada ponto, até chegar à conclusão que, no último ponto, ele também vai passar pelo yn, pela mesma razão. Então, criando estes polinômios auxiliares e substituindo eles nesta expressão, a gente vai ter um polinômio interpolador que vai passar de fato por todos os pontos. Só falta a gente saber como calcular o polinômio auxiliar. E isso é fácil. Para entender esse processo, vamos começar só criando o primeiro polinômio auxiliar. O primeiro polinômio auxiliar ele é um polinômio que, quando x for igual a x2, ou x3, ou x4, ou qualquer outro que não seja x1, ele tem que valer 0. Então, se a gente multiplicar x menos x2 vezes x menos x3 vezes x menos x4 indefinidamente, até chegar no último ponto x menos xn, quando a gente trocar o x por x2, aí esse elemento aqui, x2 menos x2, vai dar 0, e multiplicando todo mundo, o total dá 0. Se a gente trocar x por x3, aí esse termo vai dar 0 e na multiplicação total dá 0. Trocando x por qualquer um dos x's dos pontos dados, que não seja x1, o total vai dar 0. Isso vai satisfazer a segunda condição, de que o polinômio tem que ser 0 nos outros pontos. Para garantir que ele seja 1 quando a gente trocar x por x1, a gente divide esse total por x1 menos x2, x1 menos x3, x1 menos x4, e até o último ponto, x1 menos xn. Porque quando a gente faz isso e trocar o x por x1, a linha de cima vira uma cópia idêntica da linha de baixo. E aí na divisão, quando você tem dois números iguais dividindo, o total dá 1. Então esse é o processo para você criar o primeiro polinômio auxiliar. Para criar o segundo polinômio auxiliar, o raciocínio é muito parecido.
Primeiro a gente multiplica x menos todos os x1, x3, x4, com exceção do x2, para garantir que ele vai dar zero quando você substituir ou por x1 aqui, ou por x3 aqui, ou por x4 aqui, na multiplicação total dá zero. E pegar esse total e dividir ele por x2 menos x1, x2 menos x3, x2 menos x4, de modo que a linha de cima vire uma cópia da linha de baixo quando você trocar o x por x2, e aí o total vai dar 1. Dessa forma você consegue criar todos os polinômios auxiliares. Então, criando todos os polinômios auxiliares e depois multiplicando cada um deles pelo y correspondente, você vai ter um polinômio que vai passar exatamente por todos os pontos, criando o nosso polinômio interpolador. O método de Lagrange ele pode ser resumido basicamente em duas equações. A primeira diz que o seu polinômio interpolador é a soma de todos os y vezes o polinômio auxiliar correspondente, o y com o polinômio 1, o y2 com o polinômio 2. E uma segunda fórmula que te diz como você constrói os polinômios auxiliares, fazendo o produto de todos os polinômios do tipo x menos xj, dividido por xi menos xj, para todos os j's de 1 até n, com exceção do i. Apesar de serem fórmulas que não são muito boas para a gente trabalhar na nossa mente humana, o fato de você só ter duas expressões que envolvem só contas de mais, menos, vezes e dividir, mostram que esse método ele é muito fácil de se programar no computador. Então a gente pode facilmente pegar e criar polinômios. Você não precisa nem de algum software muito avançado. Qualquer software que seja capaz de fazer conta de mais, menos, vezes dividir, ele pode calcular um polinômio interpolador para você. Agora vamos retomar aquele primeiro exemplo que a gente fez logo no começo, daquela sequência do 1, 2, 3, 5.318.008, para mostrar como a gente criou isso. Então a ideia é, vamos criar um polinômio interpolador que passe pelos pontos que a gente quer. Como são 4 pontos, a gente vai precisar de 4 polinômios auxiliares. No primeiro polinômio, a gente começa multiplicando x menos todas as coordenadas x, com exceção da primeira, e divide o total pelo primeiro x1 menos x2, x1 menos x3, x1 menos x4. Depois a gente faz o mesmo processo para o polinômio 2, para o polinômio 3 e para o polinômio 4. Feito isso, o nosso polinômio interpolador ele é o nosso primeiro y vezes o primeiro polinômio, mais o segundo y vezes o segundo polinômio, mais o terceiro y vezes o terceiro polinômio, mais o último y vezes o último polinômio. Substituindo esses valores aqui e fazendo as operações de multiplicação e divisão com os números, a gente vai obter o polinômio final. São contas mecânicas, enfadonhas, então eu vou fazer isso pelo computador. Abrindo o nosso software aqui, primeiro programando os nossos polinômios auxiliares, e que por fim a gente junta esses pedaços fazendo o primeiro y vezes o primeiro polinômio, o segundo y vezes o segundo polinômio, o terceiro y vezes o terceiro polinômio, o nosso último y escolhido para não ser a sequência 1, 2, 3, 4, para ser uma sequência diferente, vezes o quarto polinômio. E aqui eu vou botar um comando expand, simplesmente para ele expandir, para ele fazer as distributivas dos polinômios. E a gente obtém este, que é aquele mesmo polinômio que foi dado desde o começo lá da legenda. Poxa, mas eu quero criar a minha própria versão dessa piada. Eu quero fazer uma versão que não seja esse número. Eu quero fazer uma versão que seja a data do meu aniversário. Tudo que você tem que fazer é pegar aqui e trocar no lugar desse número a data do seu aniversário, ou o seu telefone, ou o seu CPF, ou pi, ou raiz de 2, ou um que eu acredito que seja o meu favorito de todas as ideias que eu tive. Se a gente usar este polinômio, 1/6 vezes o meu cachorro menos 2/3 de x cubo, menos o meu cachorro mais 4x quadrado, 11/6 do meu cachorro menos 19/3 vezes x, menos o meu cachorro mais 4, quando a gente pegar esse polinômio específico e trocar o x por 1, o resultado é 1. Se a gente pegar esse mesmo polinômio e trocar o x por 2, o resultado vai ser 2. Ainda com o mesmo polinômio, se trocar o x por 3, o resultado vai ser 3. E se você trocar o x por 4, o resultado é o meu cachorro. Então, uma resposta possível para aquela primeira pergunta lá no começo do vídeo, de qual que é o próximo número da sequência? 1, 2, 3, o meu cachorro é uma resposta. Desde que você use este polinômio para gerar o seu padrão. E isso é a base de interpolação polinomial e o método de Lagrange. Com esse método você pode pegar qualquer quantidade de pontos, desde que ela seja finita, e criar o seu polinômio e passar por eles. Existem muito mais aplicações práticas do que essa de você criar uma sequência para enganar as pessoas. Eu vou criar uma sequência que passa por 2, 4, 6 emojis de pinguim. Pode, dá para fazer isso, é muito fácil.
Basta a gente mudar os coeficientes na hora de fazer o processo de Lagrange. Mas o processo de Lagrange também tem aplicações práticas. Por exemplo, qualquer processo que você faça em laboratório, um processo químico ou elétrico, físico, qualquer medição. Você faz algumas medições. Você consegue pegar e tentar extrapolar os dados. E você vai ter alguns pontos, mas os pontos que você não mediu, que você não fez o experimento, você pode aproximar eles pelo polinômio depolador. E essas aplicações práticas seriam um bom tema para o nosso próximo vídeo. O que vocês acham? A gente pode pegar e falar sobre aplicações de interpolação polinomial. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Lembrando vocês que eu sou professor particular também, estou dando aulas online para ensino médio e ensino superior, aulas de matemática. Se vocês quiserem procurar, o meu e-mail está aparecendo aqui. Se vocês precisarem de aula, me procurem. Se tem alguma ideia para tema, de alguma coisa para discutir, você pode me mandar um e-mail pelo e-mail que eu botei agora há pouco, ou deixar no comentário também. Poxa, você pode falar sobre tal coisa de matemática que eu acho que é interessante. E você pode pegar, você pode criar a sua própria sequência, você pode falar para o amiguinho assim, 1, 2, 3, qual que é o próximo? O cachorro do pinguim. E se você gostou, se achou legal, você pode pegar e fazer a sua própria versão disso, você pode fazer uma versão da sua sequência. Pode, em vez de botar um cachorro, botar um seu número favorito, botar uma matriz, botar uma coisa aleatória, ela funciona. E depois você mostra para seus amigos, assim. Se eles quiserem saber de onde veio, você fala, tem um vídeo do pinguim lá que mostrou um negócio. E você pode mostrar a sua sequência. É legal também para divulgar um pouco a matemática, que a matemática tem coisas interessantes, tem coisas divertidas que você pode fazer com matemática. Faz falta a galera saber matemática no dia a dia, às vezes eu sofro um pouco com isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem bem, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.